Você entendeu que existia abismo e existia o céu, o mundo dos imortais e o mundo dos infinitos? Que Pítis era guardiã do abismo e Sofia, que nasceu de Pítis, a segunda obra, foi a guardiã da luz. Até aqui, você tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, Edinho. Tá bem. E aí, nação? Tá ok até aqui? Tá tudo bem? Não tem ninguém com dúvida? Show de bola? Podemos avançar? Podemos avançar? Podemos ou não podemos? Né? Nós estamos na página 2. Falta 3 páginas. É rapidinho, nação. Estamos na página 2 já. Então vamos lá, vamos seguir. Agora que você entendeu, respira fundo. Deixa o seu córtice visual trabalhar na tua cabeça, a tua glândula pineal, esse presente maravilhoso que algo colocou dentro de você. E vamos agora, leve e suave, entrar nas partes complexas, que não vai ser mais complexa para você. Eu te garanto isso aqui. E eu falei que eu ia te garantir. Em nome de Yahushua, você vai ver que esse livro que era difícil para você vai se tornar pequeno. Você não vai ter dúvida. Vamos lá então, vamos voltar então ao nosso estudo lá. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos continuar. Veja que esse Pítis é uma coisa, não é Pítis. Pítis é a mitologia grega. Pistes é a fé de Arro. São duas coisas diferentes. Não pega esses livros gregos, toma cuidado com esses livros gregos, gente. Porque eles nem são escritos pelos gregos. Eles são escritos pelos askenazes. Tá? Eu te provo isso depois só pelos autores que estão escrevendo esses livros. E muitos deles têm caminhos profundos no espiritismo. E não é no espiritismo da macumba, é no espiritismo do JF da ONU, que tem esse espiritismo também. Então vamos lá então. A sombra, então, percebeu, veja que o Demiurgo e Aldabaoth não existe ainda. A sombra, quem é a sombra de quem? A sombra de Pítis, então percebeu que havia alguém mais forte do que ela. Era ciumenta. Ou seja, essa sombra de Pítis, ela não aceita Pítis. Pítis é um ser sem sombra. Por isso que ela está dentro de você. Por isso que a sabedoria, que é a Sofia, não está dentro de você. Ela tem que vir para o alto. Porque lembra que o alto é o mundo dos imortais? Quando Salomão pediu sabedoria, a sabedoria não nasce junto com você, porque você é mortal. Para você ter sabedoria, você tem que pedir a Yahu. E ele tira lá do mundo dos imortais uma sabedoria de presente para você que é mortal. Pelo menos é a nossa condição hoje na vida temporal. Mas a Pítis, ela não precisa vir lá de cima. Ela já nasce com você. Porque a Pítis não tem sombra. Yahu privou ela de sombra. Para não gerar outros Aldabaoth. Imagina. Então, olha que interessante. A sombra, então, percebeu que havia alguém mais forte do que ela, a sombra de Pítis, passa a disputar com Pítis, a sombra de Pítis passa a discutir com Pítis. Imagina a tua sombra discutindo com você. Ô, cara, sai da frente, né? Imagina. Era ciumenta, e quando se tornou auto-impregnada, ela experimentou imediatamente um sentimento de inveja. A inveja é o primeiro sentimento do universo, no lado negativo, do plano infinito. O primeiro sentimento é a inveja. Por isso que a inveja, ela mata a alma e envenena, não é verdade? A inveja, nação, ela é um sentimento que faz a pessoa te odiar e querer destruir tudo que é teu. É um respingo da sombra de Pítis e não de Pítis. Tanto que, por que algo quer que você tenha fé?
Porque só a Pitis consegue destruir a sombra do reino das trevas. Porque a Pitis conhece a sombra do mal. Por isso que Arro te dá a fé. Por isso que a Pistis de Arro tem que estar com você. Por isso que a Ruxa falou, sem a Pitis, ou seja, sem a fé, é impossível agradar o Criador. E essa sombra da Pitis também se chama Pitis, mas ela é a Pitis de Terron. Você vai ver mais embaixo. Desde aquele dia, a origem da inveja apareceu em todos os éons e seus mundos. Tá vendo? Ó? A inveja não aparece no céu, ela aparece nos éons, que é os intervalos entre os céus. Descobriu-se, porém, que a inveja era um aborto da natureza, sem nenhum espírito dentro de si. Tornou-se igual a sombras dentro de uma vasta substância aquosa. Lembra que o Terron, ele é a serpente aquosa? A ira rancorosa que surgiu então da sombra foi relegada a uma religião do caos. Desde aquele dia apareceu uma substância aquosa, ou seja, o que estava encerrado na sombra jorrou, aparecendo no caos, não jorrou de Pitis. É isso aqui que eu quero falar para vocês. Esse mal, ele não jorra de Pitis, mas da sombra, jorrou, aparecendo no caos, da mesma forma que a segunda. Já inútil para quem dá luz uma criancinha, cai, foi rejeitada a substância que da sombra se formara. A substância não saiu do caos, ficou dentro do caos, passando a existir numa parte dela. Veja, não nasce de Arro, tira isso da cabeça. Não nasce de Arro. Nisso aqui o Marcelo Hipólito do Anjos e Demônios errou muito. Talvez ele não conhecia esse apócrifo. Ora, depois de todas essas coisas terem acontecido, veio então Pistis e apareceu por cima da substância do caos, porque Pistis era a luz, ela quis iluminar, a Pistis quis jogar luz em cima dessa substância horrível que estava se formando, para saber o que era. Aí que veio o grande acidente. Então vamos lá de novo. Ora, depois de todas essas coisas terem acontecido, veio então Pistis e apareceu por cima da substância do caos, que foram rejeitadas como uma falha da natureza, já que não havia espírito nenhum contido nela. Pois tudo isso representa a escuridão insondável e uma água de profundidade incomensurável. Pistis, veja bem, a água que nós conhecemos hoje, ela já existia. Mas como a água ela existia no abismo de Arro, ela também se tornou a matéria-prima da parte física de Terron. Você está vendo aqui. Não estou dizendo que a água é do mal, a água é de Arro. Mas até para Terron se formar, ele precisou da água do Criador. Olha que coisa interessante. Por isso está dizendo aqui, ó, tudo isso representa uma escuridão insondável e uma água de profundidade incomensurável. Por isso que a água do abismo virou gelo. Por que você acha que a Antártida ela é toda gelo? Para que ela não permita que a água, que é uma parte líquida do gelo que é sólido, não passe pelo gelo. Ou seja, o gelo é a água sólida que embarrera os demônios da água de subir no abismo agora. E aqui está dizendo, ó, profundidade incomensurável. Pistis, ao ver o que resultou da sua deficiência, olha como é que Pistis foi deficiente, olha aqui, ficou perturbada. Por favor, gente, isso aqui é importante. Pistis ficou perturbada, ou seja, ela não aceitou o que ela fez.
ela não é má, ela não vem de uma coisa ruim. Quando você, que é de arro, faz uma besteira, você não fica se sentindo mal? Não é verdade? Talvez esses dias você cometeu algum delito, você cometeu algum mal, você errou, você pecou, tu não ficou se sentindo mal? Caraca, eu sou de arruxa, caraca, mano, como é que eu fiz isso? Não é verdade? Foi o que aconteceu com Pitts. Isso se chama arrependimento. O arrependimento foi o segundo sentimento que nasceu, dessa vez, pela parte do bem. A Pitts foi o primeiro ser no universo a se arrepender. Ela ficou perturbada, ela ficou chateada, ela não aceitou esse erro dela, que resultou numa cópia de uma sombra que quis até se passar pelo chefe, o patrão de Sofia e Pitts, que era o próprio Arro. Tu veja que ela fica perturbada. Sua perturbação manifestou-se através de um efeito terrível que se foi estabelecer no caos. Pitts então voltou-se para este e soprou em sua face no abismo, que se encontra abaixo de todos os céus. Quando Pitts, Sofia, desejou então, olha aqui, ó, Pitts e Sofia junto, tá? Quando Pitts, Sofia, desejou então fazer com que aquele que não tinha espírito recebesse o modelo de uma imagem e predominasse sobre a matéria e todas as suas forças, surgiu primeiro das águas um governante de aparência igual a um leão, andrógeno, imbuído de grande autoridade, mas que não sabia de onde provinha. Por isso que a Ruja fala que o nosso inimigo, ele ruge como leão. Ele ruge, ele está em derredor, rugido como um leão. Mas não é o leão animal, é o leão andrógeno terron. Tu vai ver lá embaixo que é o Demiurgo, é o Dabaó. Quando Pitts, Sofia, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu estou toda hora errando aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não consigo, não. Tá, consigo. É que eu tenho que fazer uma margem aqui, que senão, para vocês, agora sim. Quando Pitts e Sofia ouviu, olha só, quando Pitts e Sofia ouviu, viu como é que Pitts e Sofia não é um monstro, como estou falando? Quando Pitts e Sofia ouviu, então, movendo-se nas profundezas das águas, elas falaram, tem alguma coisa se movendo lá nas águas, lá no abismo. O que elas disseram? O jovem passa por aqui, o que é interpretado Ial Dabaó. Era um ser jovem, era um bebê, era uma coisinha que estava nascendo, e se chamava Ial Dabaó. Caraca, isso é forte demais, nação. É forte demais. A partir daquele dia, surgiu o primeiro princípio da palavra que se referia aos deuses, anjos e homens. E os deuses, anjos e homens constituem aquilo que tornou forma através da palavra. O que aconteceu, nação? O próprio Odabaó começou a fazer homens com corpos de deuses. Foram os primeiros monstros antes dos seres humanos existir. Por isso que a televisão e a mídia trabalham com a palavra dinossauros. Os dinossauros têm a mesma conexão dos ETs. Enquanto que os ETs, que é falado pela mídia, são os demônios do subterrâneo, os dinossauros são os primeiros seres do universo criado por esse Deus abissal. Então, olha que interessante. Por isso que você vai ficar assim, se o dinossauro existiu mesmo, e se não existiu, por que eles falam tanto de dinossauro? Por que o dinossauro é famoso? Dinossauro é famoso, nação, porque eles existiram. Só que receberam o nome de dinossauro para você pensar, são os monstros, legal, mas são os monstros de Terron que existiu antes dos seres humanos existirem. Só que ele tentou fazer
a forma de Pítix, porque Pítix tinha a forma de homem e a Sofia tinha a forma do Criador. E Ua e Aldabaó, olhando a forma de Pítix e a forma de Sofia, o que ele pensou? Vou fazer seres antes do outro fazer. E ele tentou fazer o ser humano, mas só que ele não conseguia associar a forma de Pítix por inteiro, porque ele era ofuscado pela luz de Sofia. Então ele faz os monstros. Foi a primeira trapalhada que Terron fez. Então tá aqui, ó. Além do mais, o governante e Aldabaó, veja, já era um governante, ó, ignora o poder de Pítix. Veja como é que Pítix é do mal. Se o próprio Aldabaó ignorou o poder de Pítix. Ele não viu sua face, mas a imagem que lhe falou foi vista por ele na água. Acabei de falar isso agora. E daquela voz originou-se o seu nome, e Aldabaó, mas os perfeitos chamavam de Anel. Por isso que tem os Senhores dos Anéis. E vale muito a pena você ver esse filme de novo. Eu tentei botar aqui para vocês o filme, mas o do YouTube deu copyright, não pode colocar a parte que eu ia mostrar do Anel. Por isso que você vai entender aquele monstrinho que tem lá, que vira um monstrinho. Você vai, nossa, se você não entendia o Senhor dos Anéis, tenta ver Senhor dos Anéis agora na métrica desse livro. Senhor dos Anéis foi todo baseado em cima de Aldabaó. Porque sua forma era a de um leão. E depois de ele ter chegado a possuir o domínio da matéria, Pítix e Sofia subiu de volta para a sua luz. E agora, gente? Pítix e Sofia subiu de volta para a luz, como é que eles são do mal? Como é que Pítix e Sofia são demônio? Depois que Pítix e Sofia fizeram a besteira, foram pedir ajuda no céu de Arro. Elas foram pedir ajuda, foram pedir conselho. Você vai ver isso logo lá embaixo. Pítix e Sofia vazou. Falou, o quê? Vamos pedir ajuda a papai. Fizemos besteira. Me perdoa quem está almoçando. Fizemos merda. Vamos pedir, meu pai, vamos pedir, vamos subir para a luz, vamos correr para lá. Não importa se a gente vai tomar uma surra ou vai apanhar. Gente, nós fizemos uma besteira, vamos subir para a luz. Você vai ver que elas chegam na luz apavoradas, procurando o seu Criador. Eu já estou falando antes da gente ler, para quando nós lermos, você dizer, caraca, foi isso mesmo. Veja, como que Pítix e Sofia é pior do que Aldabaó? Como que Pítix e Sofia está na terra causando caos? Como que Pítix e Sofia está causando o mal desse mundo? De onde estão tirando isso? Gente, não vamos brincar com a verdade. Isso é sério. E Arro é severo, gente. Vocês já viram em Romanos 11? E Arro, ele usa de severidade quando alguém trata as coisas dele com a sua visão holística totalmente errada. Você viu ali que Pítix e Sofia sobe para a luz? Quando o governante, quem era o governante? O Demiurgo e Aldabaó. Viu a sua grandeza, opa! Eu sou muito bonito, eu sou muito poderoso, eu sou grandioso. Olha ali, ó, quando o governante viu a sua grandeza, o Terron, que nós chamamos de Terron, só viu a si próprio. Aí que nasce o narcisismo. Porque a lei de Narciso vem da lei do governante e Aldabaó. Então, quando o governante viu a sua grandeza, só viu a si próprio, não viu mais ninguém, com exceção de quem? Da água e da escuridão. Porque a água não é do Demiurgo e Aldabaó, mas ele tem parte da sua estrutura na água. Olha só que forte é isso, nação. Chegou a pensar então que só ele existia. Meu pai. O Demiurgo e Aldabaó, o Terron, o deus abissal, ele pensou que só ele existia no universo. Porque ele não conhecia Arro ainda. Ele só conhecia as obras de Arro, que era Pítix e Sofia. Porque a sabedoria nasce da fé.
Tanto que ele fala, se alguém quiser sabedoria, pede-me sem duvidar no seu coração, porque aquele que duvida no seu coração é como as ondas do mar, que voltando e indo não sabe para onde vão. Veja que Arro, Yahushua, ele associa a sabedoria que você pede extremamente à fé que você tem. Se você pedir sabedoria, Sofia, sem a fé, Pites, você não recebe sabedoria, porque a sabedoria emana da fé. Não é a fé que emana da sabedoria. Por isso que não é sem sabedoria que agrada ao Criador, é sem fé. Sem fé é impossível agradar ao Criador. Por isso que ele disse, Pai, obrigado, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Por quê? Porque o sábio entendido, ele pensa que ele é poderoso porque ele tem sabedoria, mas ele não tem fé. Os pequenininhos têm fé e, logicamente, terão a sabedoria. Por isso que o desfecho dessa vida temporal vai ser de alegria e não da tristeza como os seus do mundo quer. Vamos continuar ali. Então, nós paramos aqui que Eldabaoth está pensando que ele era o único, completou-se o seu pensamento através da palavra e manifestou-se tal qual um espírito movendo-se para cá e para lá por cima das águas. É o mesmo caso do diabo que roda, que anda em derredor, não é verdade? Olha aí, ó, é o mesmo espírito. E quando surgiu aquele espírito, o governante separou a substância aquosa da substância árida, colocando a primeira numa região e a segunda em outra região. Olha só, gente, o Eldabaoth se torna ele se parte no meio, ele se torna espírito e se torna parte física, ou seja, inferno e morte. Mas ele é uma morte que ainda não gerava morte, só depois do confronto que ele virou a morte em definitivo. Vamos lá, vamos pegar aqui. Com a primeira substância, ele criou uma morada para si. Veja, o Terron criou uma morada no infinito. Chamou-a de céu. Ele chamou de céu, gente. É aqui que está a confusão. O Terron é aqui que você está entendendo agora? É aqui que vai começar a confusão das pessoas que estão lendo esse livro. Que agora entrou a palavra céu. E aqui vai entrar uma confusão. Só que você tem que entender que agora o Terron, por achar que ele era o único, ele começa a criar as coisas que já existiam e as que iam existir. Então ele começa a criar, porque o Terron, ele copia o que existe, ou os projetos da existência. Terron, ele não sabe imaginar nada para criar. Ele cria através da cópia. E a única coisa que ele pôde copiar no momento era o que ele estava vendo. Então ele viu o céu e o que ele faz? Ele cria uma morada e também chama essa morada de céu. Por que você acha que eles transformaram a terra numa bola? Porque numa bola o céu está em todo lugar. Diferente da terra plana, que o céu está no lugar certo onde tem que estar, em cima. Então olha que interessante isso aqui. Ele cria a sua morada e chama de céu. Com a outra substância, o governante criou um sucedâneo, chamou-a de terra, que é a terra-bola. Essa terra-bola, ela é o troféu de Terron. A ciência criou e deu forma imaginária ao sonho de Terron, de ter uma terra também no modelo quase igual ao da terra plana. Por isso que as duas são redondas. Tanto a terra-bola é redonda, como a terra plana é redonda. Mas veja bem, gente, tudo que é uma bola é redondo, mas nem tudo que é redondo é uma bola. Você vê pela roda do carro, tanto que está dizendo roda. A roda do carro, ela é redonda, mas não é uma bola. A tampa de uma panela é redonda, mas não é uma bola. Um prato que você come é redondo, mas não é uma bola. E é isso, é esse tipo de confusão que o sistema consegue confundir a mente das pessoas.
Um dia desse o cara falou, o irmão Edito é mentiroso, a Terra é uma bola assim. Eu falei, eu nunca disse que a Terra não é uma bola. Não, ele falou assim, o irmão Edito é mentiroso, a Terra é redonda assim. Eu falei, eu nunca falei que a Terra não é redonda. Eu falei que a Terra não é uma bola. Agora, que ela é redonda com certeza. Mas ela é redonda, mas não é uma bola. Aí o cara pegou e nunca mais apareceu. Não sei por onde ele anda. Então, o que o Terron faz? Ele cria uma terra. Ele cria um lugar chamado Terra. Porque ele estava perto do planeta Terra, que já existia. Mas era oculto. Mas Terron podia ver. Porque a Terra estava no meio das águas. A terra de Arro estava dentro da água. A de Terron, ele cria no formato da terra que ele estava vendo. Porque a Terra já era um projeto de Terron, de Arro, na pessoa de Pit Sofia.